Olá, bem-vindos a mais uma das nossas explicações focadas. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desconstruir conceitos psicológicos completamente revolucionários de um grande clássico, Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E olha, a gente não vai ficar só na teoria da autoajuda, não. O foco aqui é uma ferramenta psicológica muito específica, extrema e incrivelmente eficaz que é usada para provar esse ponto na prática. Estamos falando literalmente de um dos maiores testes da conexão mente-corpo já inventados. Pensa aqui com a gente na seguinte cena. Pessoas totalmente comuns, com roupas do dia a dia, tirando os sapatos e andando descalças por quase 5 metros em cima de um tapete de brasas ardentes. E o mais louco, elas chegam do outro lado sem um único arranhão, comemorando pra caramba. O que exatamente está acontecendo aí? É algum tipo de seita? É um truque de mágica de palco? Afinal de contas, isso é magia mística ou é ciência prática? A resposta curta e direta: nenhuma mágica. O que rola ali é pura neurologia aplicada. Bom, vamos direto para nossa parte 1, o mistério das brasas. Para entender o porquê de tudo isso, a gente precisa primeiro imaginar a cena caótica e super alegre que acontece antes do fogo, nesse famoso seminário Fear into Power. Imagina umas 300 pessoas pulando, batendo palmas, rugindo como leões e estufando o peito. Parece uma bagunça sem sentido, certo? Mas, na verdade, é uma orquestração meticulosa para preparar todo mundo para o grande clímax da noite. O renomado autor Kenneth Blanchard conta, no prefácio do livro, como ele e um amigo decidiram colar nesse seminário por pura curiosidade. Eles esperavam ver algo bem bizarro. Mas durante 4 horas e meia, o que eles viram foi uma multidão sendo cativada por um conhecimento profundo do comportamento humano. No final das contas, o próprio Blanchard e o amigo caminharam pelas brasas sem sofrer nenhum ferimento. A grande sacada ali foi perceber que essa caminhada no fogo não tem nada de habilidade mística. É, na verdade, um conjunto hiperprático de ferramentas sobre como entrar em ação, não importa o tamanho do medo que esteja no caminho. E tudo isso está ancorado na premissa central do material que estamos desbravando hoje. O subtítulo do livro, A Nova Ciência da Realização Pessoal, bate exatamente nessa tecla. Trata-se de uma abordagem superestruturada e, o mais importante, repetível para dominar a conexão entre a nossa mente e o nosso corpo. A ideia é a seguinte: tudo que a gente consegue produzir neurologicamente, a gente consegue manifestar fisicamente. E a caminhada sobre as brasas é só o laboratório de testes mais extremo para comprovar essa ciência. Isso já nos puxa para a parte 2 do nosso estudo, uma metáfora para a ação. Porque, vamos ser sinceros, ninguém ganha dinheiro ou status social por dar um passeio tranquilo em cima de carvão pegando fogo. Não existe nenhuma utilidade prática em colocar no currículo a habilidade de andar no fogo, concorda? Então, por que fazer isso? A questão toda se resume a isto. A caminhada sobre as brasas é uma poderosa metáfora fisiológica que ensina a superar crenças limitantes e instigar a ação diante do medo. É uma lição que bate forte, é visceral. É a prova irrefutável de que os seres humanos conseguem se expandir, crescer e destruir aquelas limitações que muitas vezes nós mesmos criamos. Pensa bem, se a gente consegue dominar o medo a ponto de pisar no fogo sem se queimar, quantas outras coisas que juramos ser impossíveis não passam de ilusões da nossa própria mente? Mas como alguém chega a ter a coragem de dar aquele primeiro passo? É aí que entramos na seção 3, o poder do Estado. Porque absolutamente tudo que a gente faz ou deixa de fazer é resultado direto do nosso estado neurofisiológico num dado momento. Basicamente, a gente pode dividir os estados mentais em 2 caixas bem claras. De um lado, temos os estados capacitadores, sentimentos de extrema confiança, de alegria, de força interior. São esses estados que abrem as portas para as maiores reservas de poder pessoal. Do outro lado da moeda, temos os estados paralisantes, confusão, depressão, medo crônico. O material até dá um exemplo ótimo. Sabe quando somos atendidos por alguém num dia péssimo que parece odiar estar ali? A pessoa provavelmente não é ruim, ela só está presa num estado terrível, totalmente sem recursos. O grande segredo das pessoas excelentes e de quem consegue andar sobre as brasas é justamente a habilidade de puxar as rédeas da própria mente, mudando daquele estado paralisante para o capacitador, literalmente num estalar de dedos. E como é que se faz essa mágica acontecer? O primeiro passo é mudar o que chamamos de representação interna. Se o facilitador fala "vamos andar no fogo" e na mente das pessoas aparece a imagem de um filme de terror, de um sacrifício absurdo, a mente obviamente entra em pânico. O estado que isso gera é a paralisação total. Mas, por outro lado, se esse mesmo evento for representado internamente como uma grande festa, uma celebração alegre, onde se enxerga a travessia de forma firme e segura para comemorar do outro lado, bingo!
Sinais neurológicos completamente diferentes começam a ser disparados. O terror absoluto vira confiança pura. Só que a representação interna é apenas metade dessa equação, a metade que rola lá dentro da cabeça. Vamos olhar para o lado de fora agora, na seção 4, a fisiologia da excelência. Porque a forma como a gente movimenta o nosso corpo dita diretamente o nosso estado mental. Imagina estar ali na beira das brasas, sentindo aquele calor absurdo. A fisiologia reage na mesma hora. O corpo começa a tremer, os olhos enchem de lágrimas, a musculatura trava. É a pura biologia do medo em ação. E a tática ensinada aqui não é dar tapinhas nas costas e falar frases de efeito para consolar. Nada disso. A abordagem vai direto na jugular, intervindo na fisiologia. Exige-se uma respiração controlada, uma postura ereta, um olhar voltado para cima e uma expressão facial de alerta. O corpo literalmente envia uma mensagem expressa para o cérebro dizendo: "Ei, a gente está no controle da situação." E a velocidade com que isso funciona é de cair o queixo. O material relata que leva apenas de 2 a 4 segundos para sair de um estado de pânico total para um estado super rico em recursos. Passo 1. Olhar para cima. Isso força o cérebro a acessar os centros visuais e corta na raiz aqueles sentimentos físicos de pânico. Passo 2. Mudar a respiração. Isso oxigena o corpo de um jeito totalmente novo. Passo 3. Arrumar a postura. Aquela mesma pessoa que estava congelada de pavor há um milésimo de segundo atrás, usando só esses 3 passos simples e rápidos, agora está pronta para marchar por cima daquele fogo com um propósito inabalável. Isso nos traz a uma das frases mais brilhantes de todo esse estudo. Haja como se pudesse fazê-lo. Se bater aquela voz interna dizendo não vai dar certo, a instrução é colocar o próprio corpo exatamente na posição em que estaria caso houvesse domínio absoluto da situação. Como estaria a respiração e os ombros? Ao forçar o corpo a enviar sinais de total preparo e alerta, o diálogo mental que paralisa é simplesmente atropelado. A biologia arrasta a psicologia junto com ela. Com a representação interna alinhada e a fisiologia no lugar certo, a travessia das brasas finalmente acontece. O que nos empurra para a parte 5, redefinindo o impossível. O verdadeiro divisor de águas rola no exato momento depois da caminhada. A gente chama isso de o efeito da caminhada sobre as brasas. Quando se pisa do outro lado totalmente ileso, algo muito profundo clica dentro do cérebro. Aquela programação de medo que veio de anos e anos de passado simplesmente vira pó. O texto pontua muito bem. Se algo que a vida inteira disseram ser física e absolutamente impossível acabou de ser feito, então o que mais é possível? A experiência cria um novo modelo de crença que é irrefutável e biológico. A mente ganha um padrão de referência novinho em folha sobre o verdadeiro poder pessoal. Resumindo a ópera, dominar o próprio corpo é o grande trunfo. O material levanta uma questão super interessante. Por que será que tanta gente busca refúgio no álcool, no cigarro ou até em comer demais? No fundo, são atalhos indiretos para tentar mudar de estado. Mas quando se aprende a usar o próprio corpo mudando a respiração ou o padrão de movimento, cria-se exatamente a mesma alteração química na cabeça, só que com total autonomia e sem os efeitos colaterais que destroem a saúde. É o controle máximo sobre a própria vida. O que nos deixa com esta pergunta final muito provocativa. A enorme maioria de nós não vai precisar tirar os sapatos e pisar em brasas ardentes de verdade hoje. Mas quais são as brasas quentes da vida no momento atual? Aquele projeto gigante no trabalho? Uma conversa super difícil que está sendo adiada? Ou talvez o risco de mudar completamente de carreira? O que está causando essa paralisia? E, muito mais importante, sabendo tudo isso que a gente conversou hoje, quais mudanças imediatas na postura, na respiração e no foco podem ser feitas agora mesmo, nos próximos 4 segundos, para atravessar esse fogo? Fica aqui o convite para agir como se o impossível fosse possível, assumir a fisiologia do sucesso e ver os resultados na própria pele. Esperamos que essa explicação tenha virado algumas chaves interessantes sobre como gerenciar a mente através do corpo. Até a nossa próxima análise focada.